Muito bom dia, galera do YouTube. Agradecendo a Deus em primeiro lugar, né, a oportunidade de estar vivo, de estar na luta, né? Tô falando do Rio de Janeiro. Aqui é a Via Dutra, sentido Rio, né? A Dutra, para quem não sabe, é Rio-São Paulo, né? Então, vocês que me seguem, né, aqui no meu canal, eu resolvi fazer esse carro vlog, falar de alguns temas, tá? Eu vejo pessoas às vezes fazendo carro vlog e não falam nada. Eu acho interessante o carro vlog, mas que a pessoa fale alguma coisa, né? Fale da sua região. Bom, minha região eu não quero falar muita coisa não, porque não tem muito o que se falar não. Eu prefiro falar outros assuntos. Eu quero falar da Previdência Social. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Até eu gravei um vídeo aí, mas eu resolvi não colocar no ar. Eu quis refazer esse vídeo. Eu fico assim meditando, né? Por que o povo brasileiro é tão assim submisso, pacato, né? Todo país que fez a reforma da Previdência, olha, houve uma batalha, né? Eu me lembro muito bem da França e da Grécia, né? Alguém vai falar assim, é questão de cultura. Talvez, né? A Grécia e a França são países, né, muito mais antigos. A Grécia, então, é muito mais antigo que o Brasil, né? O Brasil como país, como nação, perto da Grécia é um bebê, né? A Grécia já seria um ancião. Gente, o que eu quero falar é isso. Esse massacre, eu chamo de massacre contra a classe trabalhadora, principalmente o mais pobre. Por quê? O mais pobre, ele tem menos recurso. Quem tem menos recurso não tem muito para onde fugir. Entendeu, pessoal? Eu quero chegar. É claro que as pessoas podem sim e devem evoluir financeiramente, né? Sair de uma condição aí muito baixa e evoluir, né? Estudar, fazer cursos, ganhar um pouco melhor. O que eu quero falar é o seguinte, pessoal. É engraçado, eu vi vários documentários, né? Reportagens sobre a nova ordem mundial, que é um grupo de poderosos, de pessoas que, abre aspas, mandam no mundo, fecha aspas. Em alguma coisa é verdade sim, porque essa onda da reforma da Previdência veio como uma onda, né? Eu me lembro que a Grécia, aí eu vou abrir aspas de novo, entrou em crise financeira. Se vocês acompanham aí, tem boa memória. Se você não tem, você pode pesquisar. A Grécia, lembra? Estava falida. E a Grécia, ela faz parte do chamado ali bloco europeu. Eu só não sei se a imagem vai sair legal, pessoal. O sol hoje está até brilhando legal. Espero que a imagem... Eu não sei se a câmera do celular tá ok, porque eu empresto o celularzinho pra minha filha, e às vezes ela pega com a mãozinha não tão limpinha, né? A lente deu uma limpadinha aqui pra ver se melhora. Aqui foi onde justamente eu
de madrugada chovendo, eu dei uma batidinha com o carro. Foi mais ou menos por aqui, ó. O trânsito aqui parou de repente, igual parou agora aqui, ó. Só que de madrugada chovendo, você não tem a noção que o trânsito parou. Por quê? Se o motorista ele não ligar o pisca-alerta, para você eu aprendi a dirigir dessa forma. Para que serve o pisca-alerta? É quando você faz uma parada de emergência. Então assim, quando você dá o trânsito parou de repente, engarrafou, com visibilidade péssima, até com a visibilidade boa, você tem que ligar o pisca-alerta para evitar um acidente, e um acidente grave. Por quê? Porque pode ser um carro em baixa velocidade, mas pode ser um carro em alta velocidade, ou pode ser esse caminhãozão aí que vai passar aí, ó. Tá vendo o tamanho desse caminhão aí? 1, 2, 3, 4, 5 eixos. Então vamos botar aí esse caminhão carregado a 80, apesar que esses caminhões aí às vezes eles passam a 120 por hora, tá? Ou mais. Eu já vi caminhão a 130. E quando eles pegam uma descidinha vai até mais. Não é brincadeira. Vamos botar aí por baixo um caminhão desse a 100, que é o que eles andam aqui tranquilamente. A velocidade máxima deles é 80, 90. Eu vou até olhar a placa ali, ó, 80, esse trecho aqui. Eles passam aqui tranquilamente a 120. Entendeu? Então assim, se você parou teu carro, tá? Ó, imediatamente vai lá no pisca-alerta, liga o pisca-alerta. Tenha sempre isso em mente. Porque se o caminhão tem mais visibilidade, né? Lógico. Mas os caminhoneiros trabalham muito cansados, né? Sem falar em outras coisas, também não vou generalizar. Mas o caminhoneiro, ele pode ter a mesma sensação de... Ele teria mais visibilidade do que o meu carro, lógico. Meu carro um pouco baixo. E esse carro que eu bati era uma SUV, quer dizer, um carro alto, preto, tampando minha visão. Mas eu não estava muito próximo dele não, eu estava a uma distância boa. Dava para mim parar tranquilamente. Só que ele acionou o freio e eu fui freando também. Só que para mim o trânsito estava fluindo. Para mim era algum carro mais lento na frente dele, por causa do horário. O horário eu falei assim, não, essa hora não tem trânsito. Quando eu percebi, eu deveria estar aí eu só percebi que o trânsito estava realmente parado a uns 6 metros de distância. A visibilidade era muito ruim, tá? Era muito ruim. Um carro parecido com esse aí, mas é um outro modelo, mas é igual essa SUV que tá passando preto aí, ó. Tá? É os carros que quem tá sendo mais vendido aí, né? Quem tem grana aí tá comprando esse tipo de carro, que são mais altos. São carros aí também super confortáveis, né? É o carro que mais vende aí no momento aí, tirando os carros básicos, né? Lógico. Mas pessoal, voltando ao assunto aí, eu fui e bati. E o carro que eu bati, ele quase bateu no carro da frente. Tamanho, porque é o seguinte, ele tava com mais pressa do que eu. Eu tava com pressa, mas ele tava correndo mais do que eu. Até porque ele me ultrapassou até pela direita, esse carro. É de um senhor que tava dirigindo. Aí eu encostei nele, mas chegou a bater, né? Chegou a dar uma batidinha. Aí fui ver, né? Ninguém se machucou, beleza. Aí o carro da frente achou até que tinha batido no carro dele, mas não chegou a bater. Eu só bati nesse carro, essa SUV preta. O meu carro amassou, assim, deu uma amassada feia no capô e deu uma entortadinha no para-choque, né? E quebrou a gradezinha. Mas não quebrou o farol, não atingiu o radiador, o carro estava andando normalmente. Eu consegui chegar no meu destino e tal. E trocamos telefone, etc e tal. Mas o meu conserto foi tão barato que eu fui num conhecido meu, porque eu sei que ele tem um preço melhor. Ficou muito mais barato do que eu pagar a franquia do seguro.
Aí depois de dias, quase uma semana, ele me ligou querendo saber se... Aí eu falei assim, poxa, mas o senhor tinha que me ligar no mesmo dia pra falar, eu quero que você pague o meu conserto, né? Porque amassou, eu vi que... Por quê? Aí eu pagaria a minha franquia, que cobriria o meu prejuízo e o dele, que cobre de terceiro. Para cobrir só o meu prejuízo, não valeria a pena, não valia a pena eu pagar a franquia. E eu tive uma decepção também com a seguradora e resolvi também não fazer, sabe? Vou até mudar de seguradora também. São seguradoras pequenas, né? É uma seguradora pequena. Mas eu não gostei do tratamento na hora que eu fui tentar acionar o seguro. Eu acho que desde o momento que o teu seguro está pago, né? Eu acho que a empresa ela tem que se disponibilizar a pagar. Mas seguradora é assim mesmo, gente. Na hora que você precisa, se eles puderem não pagar, eles vão não pagar. Eles vão tentar a sorte lá na justiça. Mesmo que eles percam mais lá na justiça, eles vão preferir. Mas enfim, pessoal. Então assim, uma dica que eu tô dando pra você no trânsito, tá? Você que dirige, parou de repente, vá lá no pisca-alerta. Durante o dia também, tá? Dependendo do lugar que você tá, sempre com o farol aceso. Aqui na rodovia, é obrigatório. Eu tô vendo vários carros com o farol apagado. A rodoviária pegou, é uma multa na certa. Eu não sei qual é o valor da multa. Mas você vai ser multado. Que agora é obrigatório em todas as rodovias federais. Eu acho que na estadual não, mas nas rodovias federais é obrigatório você usar o farol baixo, mesmo de dia. Então assim, causou um acidente, ponto, né? Um acidente que poderia ter sido evitado. Graças a Deus ninguém se machucou, mas poderia ser um acidente fatal, poderia. Mais à frente, para você ver que estava tão ruim o negócio, que mais à frente tinha 2 acidentes. Teve um que já tinha tirado da pista e teve um mais grave, que tinha 3 viaturas do bombeiro. Eu não sei se alguém se machucou feio, não sei se teve óbito, não tive notícia. Mas foi onde parou o trânsito, assim, o trânsito ficou bem pesado durante alguns quilômetros, né? Às vezes é um detalhe. E você vê que não tinha à frente desse não tinha nada. Foi só o que? Alguém errou no volante, né? O acidente é inevitável, pessoal. Só bate com o carro quem dirige, né? Se você nunca dirigir, você nunca vai bater com o carro. Mas assim, existem algumas regras. Eu aprendi, por exemplo, depois desse acidente, a acreditar mais que o trânsito está parado, entendeu? Acreditar mais que o trânsito está parado. Eu não sou aquele motorista de andar muito devagar, nem corro muito. Eu gosto de manter uma velocidade aí que flua o trânsito, né? Porque você andar muito devagar, os caminhões eles te pressionam muito, né? Eles ficam te ultrapassando, eles forçam. Então não é legal. Eu não gosto muito de andar muito devagar, como eu falei. E não gosto de andar também, assim, não corro muito. Voltando ao assunto, eu me perdi aqui no assunto. Voltando ao assunto da Previdência Social, quero falar sobre isso. Então assim, eu fico abismado com que eu vou falar assim, com a dormência do povo, né? Olha, o camarada lá em Brasília fala que qualquer um pode trabalhar até 80 anos. O cara fala isso assim, sabe, numa seriedade, numa calma, sendo que ele, né, é um político aqui do Rio de Janeiro,
O pai dele era político, ele nasceu em berço de ouro, família rica, poderosa, ele nunca precisou trabalhar na vida dele, né? Ele vai dizer assim: eu trabalho de deputado federal. Mas sabemos que não é um trabalho braçal, é um trabalho que você tem toda ali regalia, motorista, segurança, tudo do bom e do melhor, um bom salário para você legislar, né? Fiscalizar o executivo. E assim é, pessoal. Então assim, o povo fica alienado, o povo não quer saber. Aí eu já vi, aí eu fiquei pensando assim, o porquê dessa onda de reforma da Previdência Mundial. Por que isso, né? Claro, vai sobrar muito dinheiro para o governo. Qualquer reforma que se fizer, por mais baixa que... Eu não acredito nesse déficit aí, tá? Isso aí é porque eles não colocam receitas que entram da Previdência. A parte do governo eles não estão colocando. Porque quando você assina sua carteira, você é trabalhador, você paga uma parte, a empresa paga outra parte. Eu não vou lembrar de cabeça as porcentagens. E o governo entra com outra parte. Então são 3 partes. São 3 fontes de grana. Só que o governo federal há muitos anos não está colocando no bolo a parte dele. Aí é fácil você chegar e falar assim: tem 200 bilhões de déficit, tem 400 bilhões. Aí você vê as fake news. Para mim tudo é fake news. Os culpados são servidor público. Os culpados são os militares, né? Quando eles criam uma resistência, aí eles falam que são grupos organizados, orquestrados. Não, são pessoas que brigam pelos seus direitos. Direito é diferente de privilégio. Quando você tem direito, você tem deveres, né? Eu vou falar do militar. O militar, ele tem que estar pronto sempre. Mesmo em casa de folga, ele pode ser chamado para uma missão. Nenhuma outra profissão, ou quase nenhuma outra profissão, se exige tanto. Entendeu? Insalubridade, porque você trabalha com arma de fogo, você trabalha com granada, explosivo, uma série de coisas. Você trabalha noturno, né? Dependendo da força militar que você trabalha, você anda de avião, de navio, e você não ganha para isso. Se você pegar o salário dos militares, tá muito baixo, né? Com esses anos aí da esquerda, a esquerda foi minando as Forças Armadas. Querendo ou não, o Brasil é um país grande. Querendo ou não, o Brasil é um país importante, rico. E ele precisa de ter uma Força Armada forte. Não para ir para a guerra, não é isso. É para que outros países não tentem a sorte. Por exemplo, eu não sou estrategista militar não, mas se o Brasil entrasse em guerra contra a Venezuela, não vou falar do exército nem da marinha, mas na parte da aeronáutica perderia feio, tá? Perderia de longe. A aeronáutica da Venezuela acabaria aqui porque eles investiram bilhões e bilhões em aviões de guerra da União Soviética. Aqui o Brasil, para comprar meia dúzia de avião aí, foi uma novela danada aí. Eu acho que só chegou um até agora, se eu não me engano, chegou 1 ou 2 aí. Então, galera, o povo deve brigar pelos seus direitos. Direito
se exige, né? Mas dentro da lei, da ordem. Não estou falando de anarquia, não. Ou você vai para o judiciário, ou você protesta, porque isso é válido, isso é democracia, é o que eles apregoam. Aí, o que eu queria, eu vou chegar lá onde eu queria. Hoje eu vi a propaganda do banco, da qual eu sou cliente. Quando eu fui lá sacar um dinheiro no caixa eletrônico, tava lá, minto. Eu fui mexer pelo app, né? Pelo app do aplicativo no celular, já apareceu lá: Previdência Privada do banco tal. Eu não vou falar o nome do banco, porque eu não vou fazer propaganda de banco. Mas assim, poxa, aí eu cheguei à conclusão, falei assim: eis um do motivo da reforma da Previdência. Por quê? Muitos vão sair não vão se interessar em ter carteira assinada, né? A chamada carteira assinada. Alguns vão ter porque são obrigados a ter quando você entra na empresa. O regime SLT exige. Mas os autônomos, ninguém em sã consciência vai ficar pelo governo. Vai todo mundo partir para a Previdência Privada. Quem é que vai lucrar milhões e milhões e bilhões e bilhões aí? Os bancos. Em todo o mundo, não é só no Brasil. Tá aí a resposta da reforma da Previdência. Você vê aí as mídias, né? Os repórteres, eles estão ali, ó, dia e noite batalhando para que a reforma aconteça, mas não para o bem do Brasil, mas por interesse próprio, até da própria empresa. Cadê as empresas que estão devendo o INSS? Olha, eu me lembro até que teve uma eu até perdi o assunto ali, que o pessoal tava dando uma pizza ali. Esqueci agora o que eu ia falar. Então assim, o povo tem que exigir. Outra coisa, pessoal, preço. Antigamente, o meu pai, que Deus o tenha, já tá no céu. Olha, meu pai, ele ia comprar alguma coisa, ele pesquisava preço. Não é vergonha você pesquisar preço. Eu nunca quando eu era mais novo, assim, que eu ganhava menos, assim, eu vou dizer assim, que minha grana era mais curta, eu pesquisava preço. Aí fiquei um tempo assim sem pesquisar preço. Olha, gente, não façam isso. Não comprem na primeira loja. Pesquise, ande. Sabe por causa de quê? A grade do meu carro, eu apressei, procurei numa loja, não tinha, procurei na outra, não tinha. Na terceira loja, o cara falou que tinha. Preço, R$85. É uma gradezinha bem simples, porque ela provavelmente não é original. Se fosse uma original, eu acredito que seria muito mais caro, por causa do material, né? Mas a paralela é de boa qualidade, né? Não é uma coisa feia, é legalzinha. R$85. Eu achei que fosse mais cara. Só que ele foi procurar no estoque e não tinha o vendedor. Eu passei para outra loja. Aí ele me indicou uma outra loja. Só que antes dessa loja tinha uma outra loja. Eu fui. Aí o camarada me deu o preço de R$55. Eu falei, aqui mesmo que eu vou comprar. A mesma grade, com a diferença de R$30. Aliás, R$54, né? R$31. Aí o que acontece? Na loja que ele me indicou, esse vendedor, eu queria comprar o friso também. Aí o friso, o emblema da grade era o preço da grade. Aí eu não quis comprar.
porque o meu não quebrou. Ele deu uma amassadinha, mas se eu quiser colocar no lugar, eu deixei sem o friso por enquanto. Porque pra mim isso aí eu não me importo muito não. Aí o que acontece? Aí o rapaz perguntou assim: tu pagou quanto na grade? Aí eu falei: eu paguei 54. Aí ele falou: pô, aqui tá R$44. Aí eu falei: mas é da mesma? Ele foi lá, pegou da mesma marca. Ou seja, numa loja 85, na outra 54, na outra 44, né? Então de uma loja para outra tava mais de 100%. Remédio é a mesma coisa. Pesquise em preço de remédio. Não compre na primeira farmácia. E outra, se você achou por 12, aí tu chega lá na outra, tá